Nós estamos trazendo para todos vocês hoje Bodas do Cordeiro, do capítulo 19 do livro de Apocalipse. Você já ouviu falar? Amigos, eu tenho certeza que durante essa videoaula, você, se for até o fim, você vai ficar com mais entendimento, com mais conhecimento da palavra de Deus, com certeza. Nós todos os sábados estamos trazendo para todos vocês a videoaula baseada no livro Apocalipse da Bíblia, juntamente com o Apocalipse, onde o fim é o começo, com a autoria minha, juntamente com o Dr. José Luiz, que está aqui conosco nesta manhã de sábado. Bom dia, Dr. José Luiz, Deus nos abençoe. Olá, queridos ouvintes. Hoje as bodas do Cordeiro, enfim, né? As bodas, a junção da noiva, que para muitos a consideram como a igreja, com o noivo, que é Cristo. Essa mensagem que se inicia aqui em Apocalipse capítulo 19, tem várias interpretações diferentes, a depender da linha escatológica que a pessoa siga, mas antes mesmo de chegar nas bodas do Cordeiro, que nós iremos ler a partir do versículo 7 em diante, do 7 até o 10, vai tratar especificamente sobre as bodas do Cordeiro, os versículos 1 ao 6, ele vai reafirmar a glória, o poder e a soberania do nosso Deus. E vai trazer também uma glorificação a respeito dos 4 animais, dos anciãos, em relação à vitória de Cristo, em relação à grande meretriz, aquela que contamina o mundo com a sua fornicação. E foi o que nós lemos na videoaula passada, né, pastor Dinival, a respeito da queda da Babilônia, da meretriz, da prostituta, e nós já tecemos alguns comentários a respeito desta figura, né, e o que ela representa. E aqui no capítulo 19 já inicia com a glorificação. E um ponto que devemos observar, você que nos ouve, é que aqui é um ponto diferente que outros pontos do livro do Apocalipse em relação ao reino. Em outros pontos do Apocalipse diz que reinará, o reino será do nosso Deus, ele reinará para todo sempre. Aqui no capítulo 19, nesta exaltação inicial, logo aqui do capítulo 19, nós já temos a confirmação do seu reinado. Ele já reina, e já reina para todo sempre. É um diferencial em relação ao que nós lemos em outros capítulos anteriores do livro do Apocalipse. Só para reafirmar, o Apocalipse ele não é bagunçado, como alguns acreditam que ele seja. Na verdade, o Apocalipse ele é recapitulativo. Ele reconta a história e a cada novo contar da história ele acrescenta pontos que anteriormente ele não tinha dito. É como se fosse um objeto olhado sobre várias perspectivas, sobre olhares diferentes. Porém, ele não é bagunçado, ele é sistematizado desta forma, de maneira recapitulativa. E, como poderíamos dizer, aqui no capítulo 19, ele reconta a história da meretriz, só que ele já contou a queda. No de 15 e 16, as taças. No finalzinho do 16, as últimas taças tratou sobre a queda dessa Babilônia. Um versículo ele falou sobre a queda da Babilônia, e um outro versículo ele falou sobre a guerra do Armagedon. E ele vem explicar no 17 e no 18, esta queda da Babilônia, e no 19, a glorificação por tê-la vencido, e agora sim, um momento de grande expectativa, que é o momento em que o noivo, ou a noiva, se encontra com o noivo. Vamos lá? Pastor Genival, ao texto bíblico, Apocalipse, capítulo 19. Vamos sim, e só a pessoa também atentar para isso, né, Luiz? São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, se a pessoa ela ficar atentamente estudando, aprendendo e deixando o Espírito Santo trazer o entendimento, então, como é revelação, para essa pessoa será revelado com certeza, né? Apocalipse capítulo 19, Luiz, já está na tela aqui, por favor, fica à vontade. E eu quero dizer para todos os amigos que você pode se inscrever, se você ainda não é inscrito, você pode enviar para alguém o link. Nós temos aqui na playlist todas essas aulas que nós temos feito todos os sábados às 9 horas. E fique à vontade para juntos aprendermos nesta manhã. Luiz. Isso mesmo, pastor Genival. O canal é Tempo de Oração. Procure aí no seu YouTube, coloque lá, canal é Tempo de Oração. Já se inscreva
Acesse a playlist Apocalipse Onde o Fio Começo. Os vídeos estão aí, tem vários temas a respeito do Apocalipse, de cada um dos capítulos do Apocalipse. Há uma mensagem escatológica, também teológica, a respeito do assunto. E as videoaulas estão grátis aí, né, de graça, na nossa playlist. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versos 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão. Depois destas coisas. O que é depois dessas coisas? Depois da queda da Babilônia. Então, depois de ele ter visto a queda da Babilônia, desse sistema babilônico, lembrando que a última mensagem, até mais importante ali do capítulo 18, é a mensagem: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não recaiam os meus juízos sobre vós. Então, depois dessas mensagens, dessas revelações do capítulo 17 e 18 que foi dado ao apóstolo João, ele vê no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Aquilo que eu falei lá em capítulos anteriores do Apocalipse, vai dizer que a honra, a glória pertencerá, ele reinará. Aqui no 19 não. Aqui era uma glorificação de consumação. Aleluia, a salvação, a glória pertencem, presente ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Que juízos? Os juízos que já foram derramados através das 7 taças, as últimas pragas. Alguns juízos já haviam sido derramados antes das taças, porém eram juízos com graça. Nas taças, alguns vão defender que são já juízos sem ter mais a graça, ou seja, o direito ao arrependimento. Para aqueles que são mais preteristas, mais historiadores, eles vão dizer que esses juízos são sobre Israel. Nós comentaremos um pouco mais à frente. Mas no texto bíblico, aqui do versículo 2, vai dizer: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, os juízos que já foram derramados nos capítulos anteriores. Pois julgou a grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Nós já falamos também nas videoaulas anteriores as várias interpretações a respeito dessa prostituta, dela ser a Jerusalém apóstata, dela ser a nação de Israel, dela ser a cidade de Roma. Então existem várias interpretações a respeito dessa grande meretriz, dessa grande prostituta, ou até mesmo no sistema religioso futuro, né? Poderiam dizer aí os futuristas, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, neste versículo 2, há uma glorificação a Deus pela vitória sobre a grande prostituta, o julgamento da grande prostituta que havia corrompido, levado ao pecado, tal qual Jezabel, levado o povo à fornicação, as nações, a terra à fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, ou seja, pressupõe de que ela se embebedeu-se, ou de que ela derramou o sangue dos servos do Senhor. É uma figura muito semelhante àquela mulher sobre a besta, né, pastor Genival? Nós já falamos sobre a mulher e o dragão, capítulo 12 do Apocalipse, de que ela vai perseguida pelo dragão para o deserto, e no capítulo 17 reaparece agora uma mulher, só que toda vestida de púrpura, de escarlata, sobre o dragão e embanhada com o sangue dos servos e profetas do Senhor. Ok? Então, lembrando que esta mulher ela poderia ser a Jerusalém apóstata. Nós leremos alguns versículos aqui, de que realmente na cidade de Jerusalém, você tem versículos bíblicos, principalmente em Mateus, que vai dizer, né, ó Jerusalém que mata os profetas. Você tem versículos, passagens do Antigo Testamento que vão tratar sobre o pecado de Jerusalém, dessa prostituta, uma prostituição muito mais voltada para a idolatria do que para algo carnal. Ou também outros sistemas, né? Quando fala prostituição, seria para aqueles que acreditam que fosse Roma, um sistema diferente do sistema de Jerusalém, de Israel, não é Roma. Então, porque Roma era a capital do império naquela época e ela levava toda a sua cultura, a sua religiosidade, a adoração aos imperadores para outras nações. Também poderia ser, ou um sistema religioso do futuro que também
mantém essa influência, né? Hoje, muitos comentam a respeito do papado, do sistema católico, apostólico e romano, a título de exemplo. Tá? Não que eu seja, mas apenas um título de exemplo. Que vingou o sangue dos seus servos. Então, aqui é o momento da vingança. Lá no quinto selo, nós tivemos as almas dos servos que clamam por justiça, porque eles foram mortos. Lembra do quinto selo? Então, volta a dizer, o Apocalipse ele não conta a história toda de uma vez. Ele fala lá atrás nos selos, ele fala sobre as almas. Quando ele vai lá nas trombetas, ele fala, isso aqui caiu por causa da vingança, as almas. Quando ele vai falar agora sobre a queda da Babilônia, ele vai citar novamente, olha, da mesma forma que você bebeu do sangue deles, beberão do seu sangue também. E agora no 19, novamente, nós vemos mais um pedacinho do contar da história a respeito desses que foram mortos, foram martirizados por causa da pregação do Evangelho e pelo testemunho que deram. E aí continua no versículo 3. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém. Assim seja, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões. E olha que aqui ele traz como se fosse quase como um sinônimo. Para quem já vem acompanhando as lives anteriores, as muitas águas são muitas vozes, são muitas nações. Aqui ele faz questão de replicar, né? Ouvir muitas vozes, voz como de uma grande multidão, voz como muitas águas, voz como grandes trovões, porque em determinados momentos, aqui no próprio livro do Apocalipse, quando ele fala em muitas águas ou grandes trovões, são essas muitas vozes, é a percepção do apóstolo João em relação à visão que ele está tendo. E que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso, já presente, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Olha que interessante, né, pastor Genival? Vindas são as bodas do Cordeiro. Isso depois da vitória sobre a grande meretriz, a vitória sobre a prostituta espiritual, ideológica. E aí muitos, até judeus, né, o pessoal que é um pouco mais voltado para o estudo judaico, estudo da lei, muitos vão entender o seguinte, olha, Cristo só irá voltar quando realmente houver uma conversão dos judeus. Alguns vão dizer, a vida judaico-messiânica, outros judeus não acreditam nem mesmo na figura de Jesus Cristo, né, os judeus ortodoxos, mas os messiânicos acreditam que a volta de Cristo dependerá de uma conversão plena do povo de Israel, tendo em vista aquele versículo que diz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E para que isso acontecesse, os judeus teriam que já ter aceitado Jesus Cristo como o Messias. É uma interpretação ali dos judaico-messiânicos. Ainda em relação a esse ponto, bodas do Cordeiro, ou seja, casamento, né, nos remete à questão das bodas, da noite de núpcias, ou do banquete de casamento, toda aquela cerimônia de casamento, e nós temos algumas passagens bíblicas que vão tratar a respeito deste casamento. E aí, antes mesmo de entrar aqui na questão do casamento, pastor Genival, eu gostaria de ir lá para o livro do livro Apocalipse, onde o filme começo. Eu sei que muitos aqui daqueles que nos ouvem já têm um livro físico. Você que ainda não tem, você poderá adquirir este livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, de autoria minha do pastor Genival. Você pode adquirir o formato e-book aqui nas descrições do vídeo, ou também o livro físico, você poderá estar adquirindo, entrando em contato no WhatsApp com o contato do pastor Genival, que estará aqui também nas descrições do vídeo. Mas lá no nosso livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, eu gostaria de fazer uma leitura, o pastor Genival vai fazer essa leitura inicial para a gente aqui, nós teceremos comentários a respeito do que nós já falamos aqui, acrescentando novos dados. Aí depois nós voltamos no restante aqui da mensagem de Apocalipse 19. Vamos lá, pastor Genival? Vamos lá. 154. Muito bem. Bodas do Cordeiro, capítulo 19,
o Luiz está lendo, né? Você está acompanhando. Nos versículos iniciais do capítulo 19 do livro do Apocalipse, João ouve uma voz no céu, quer dizer, uma voz no céu, de uma grande multidão que louva a justiça de Deus pelo julgamento da grande prostituta e pela vingança do sangue dos seus servos. É um momento de grande júbilo, o momento da resposta aos santos citados no quinto selo, cujas almas clamavam por justiça. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, capítulo 9, versículo 10. Como vimos nos versículos 20 e 24 do capítulo 18 do livro do Apocalipse, nela, na grande Babilônia, achou-se o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ainda os versículos 1 ao 7 enfatizam a glória, a honra e o poder do nosso Senhor, o júbilo pela queda da Babilônia e a instituição do reino do nosso Deus. A instituição do reino do nosso Senhor é tema de grande relevância bíblica e histórica. Questionamentos a respeito desse reino são objeto de grandes divergências interpretativas como tais. O reino é físico ou espiritual? O reino abrange todo o mundo ou só Israel? O reino já iniciou ou teremos um reino vindouro? Alguns desses questionamentos são debatidos ainda de que forma sucinta no próximo capítulo, quando estudaremos acerca do milênio. Porém, voltando ao texto bíblico para contextualizar esse júbilo pela instituição do reino, podemos citar as passagens de Daniel, capítulo 2, versículo 44, quando, em revelação ao sonho de Nabucodonosor, revela que nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O próprio Senhor Jesus enfatizou ser chegado o reino dos céus. Em Mateus capítulo 3, no versículo 2. Porém, o reino dele, do Senhor Jesus, não é deste mundo. Em João capítulo 18, versículo 36 ao 38. Seja qual for a interpretação adotada para a compreensão do reino de Deus, fato é que o versículo 6 do capítulo 19 do livro do Apocalipse aponta que o nosso Senhor reina, e esse reino é eterno. Dos versículos 7 ao 10, temos o cenário do que doutrinariamente chamados de bodas de cordeiro, bodas do cordeiro, ou casamento do cordeiro. O texto bíblico enfatiza que vindas são as bodas do cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Paulo, só para poder contextualizar para aqueles que a gente está vendo aí na imagem do livro Apocalipse do fim ao começo, está na tela aí. Dois pontos antes de nós realmente entrarmos agora, o que o senhor vai dar continuidade na leitura sobre as bodas do Cordeiro. Uma é a questão do reino. A questão do reino muitos se confunde com a questão do milênio. Então, para alguns, milênio e reino são milênio e reino são coisas diferentes. E a partir da questão do reino, nós temos esse reino ele é presente, ou esse reino ele é um reino futuro? Esse reino é um reino material, físico, ou ele é um reino espiritual? Muitas perguntas nós temos a respeito dessa questão do reino, ok? E um outro ponto seria a respeito dessa prostituta. Quem seria essa prostituta? Aqui no livro Apocalipse, onde o fim começo, nós temos um capítulo destinado próprio para explicar a respeito do milênio. Então, para aqueles que acreditam que reino e milênio são a mesma coisa, é só ir lá no capítulo do milênio, você vai verificar todas as possíveis explicações dos
amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, tem toda uma explicação a respeito do capítulo 20 do livro do Apocalipse, que trata sobre o milênio. Para aqueles que acreditam que não se trata do milênio, o reino é uma outra coisa, nós vamos trazer aqui alguns pontos. O livro Apocalipse, onde no começo, cita Mateus 3,2, que diz o seguinte, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui é Jesus Cristo dizendo, aquele povo, na primeira vinda de Cristo, arrependei-vos. Essa era a minha principal mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele povo, pastor Genival e vocês que nos ouvem, aquele povo já estava preparado para um reino que viria. Eles já ouviram do profeta Daniel de que haveria um reino, depois de 4 reinos, reino babilônico, medo-persa, grego e romano, que após esses 4 reinos, haveria um reino, surgiria um reino que não passaria mais a outrem. Eles passaram pelo martírio. O povo de Israel era um povo que estava dentro de um martírio de 4 reinos. E houve uma promessa, uma visão dada a Daniel de que haveria um reino instituído que não passaria a outrem. Então, aquele povo, na primeira vinda de Cristo, tinha total consciência de que haveria o surgimento de um novo reino. E aí Jesus Cristo vem anunciando o quê? A vinda deste reino. É chegado este reino dos céus até vós. Então, arrependei-vos. Na própria oração do Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Esta era a expectativa da vinda de um reino. E aí surge uma pergunta, mas que reino é esse? Aí, um outro versículo citado no livro Apocalipse, onde eu fico mesmo, que é João, capítulo 18, 36 ao 38, lá vai dizer o seguinte: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha que interessante, né? Os judeus tinham a promessa de um 5º reino, de um reino que não passaria a outrem. Que era a expectativa dos judeus? De eles terem um próprio reino, livre da escravidão, livre desses impérios que os afligiam. Então, para os judeus, a vinda do 5º reino representaria a libertação do Império Romano. Uma libertação, ou um livramento literal. Em Atos, no livro de Atos, ali logo nos primeiros capítulos, os próprios apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, quando é que restaurarás o reino a Israel? E aí o Senhor Jesus, o dia, a hora, o momento, não vos convém saber. Mas a ideia dos próprios apóstolos naquela época é de que o 5º reino era uma restauração literal ao povo de Israel em relação à opressão romana. Essa era a ideia daquele povo. Só que aí o Senhor Jesus, respondendo aqui no livro de João, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Não é um reino físico, material, igual os reinos da Babilônia, do Medo-Persa, grego ou do Império Romano. Mas é um reino diferente. É um reino celestial. Porque se o reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Ora, a promessa do 5º reino era aos judeus. Como é que Jesus Cristo vem dizer que o reino dele não é terreno e que se o reino dele fosse terreno, ele não teria sido entregue aos judeus? Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei? Eu nasci para isso. Olha a resposta de Jesus para Pilatos. Eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo. Então, opa, o problema não foi da parte de Deus. O problema não foi da parte de Deus para que houvesse uma restauração de Israel naquela época. Porque ele veio ao mundo para isso. Para ser o rei dos judeus. O rei de Israel. Eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, essa concepção de reino é uma concepção muito mais profunda. Amigo ouvinte, você que nos ouve, você que está aí acompanhando o livro Apocalipse, onde eu fiquei no começo, a concepção de reino ela é muito mais profunda do que uma concepção material. Só que ela realmente se inicia na primeira vinda de Cristo, que é o que o próprio Senhor Jesus Cristo promete em sua palavra, de que é chegado até vós o reino dos céus. É uma concepção que se mistura ora em material e ora em espiritual. Porque quando ele vem trazer cura e libertação, já é uma manifestação do reino.
mas não exclui um reino futuro e espiritual. E também não exclui o milênio. E o cumprimento da profecia, lá em Daniel, o pastor Genival fez a leitura lá no livro de Daniel, versículo específico de Daniel 2, versículo 44, que lá diz, nos dias desses reis, que reis? Aquele que eu acabei de falar, babilônico, da Média da Pérsia, grego e romano. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Jamais destruído. E para que o reino jamais seja destruído, não pode ser um reino material, físico. E não posso dizer que é o reino de Israel daquela época, porque depois outros reinos vieram e também destruíram. Então, assim, é complicado. Esse reino que se levantará jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo. Ou seja, isso que vocês estão passando agora, com esses 4 impérios, vocês não vão passar de novo. Esse reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, esses 4 reinos que passaram. Este novo reino, este quinto reino, não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para todos sempre. Essa é a promessa do reino feita a Israel e que se estende a nós também, como um reino celestial, ok? E em relação à meretriz, pastor Genival, a grande meretriz, nós vamos ter algumas possíveis interpretações a respeito. Bem, fez a leitura, aliás, o senhor vai fazer a leitura, o senhor vai, logo em seguida aqui, quando o senhor fez a leitura no livro Apocalipse, onde o fim com medos, vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, o texto do nosso livro vai dizer o seguinte: em várias passagens bíblicas, o casamento é utilizado para representar o relacionamento de Deus para com Israel. Em várias passagens bíblicas, o casamento é utilizado para representar o relacionamento de Deus para com Israel, bem como o de Cristo para com a sua igreja. E quando nós falamos em bodas do Cordeiro, e quando nós falamos em prostituta, em meretriz, nos remete a esta imagem de um casamento ou de uma relação conjugal, marido e mulher, Deus e Israel, Cristo e a sua igreja. Nós citamos alguns versículos aqui, como Isaías 50, versículo 1. Isaías 50, versículo 1, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio? Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Aqui é uma profecia contra Jerusalém. Então ele diz, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe? Está se referindo a Israel, pela qual eu a repudiei. Ou quem é o credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que as vossas maldades, por vossas maldades, vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Ou seja, Deus está dizendo que se dependesse da minha parte, enquanto Deus, já passo para Israel. Como escravo ou para pagamento de dívida. Antigamente, paga dívida, nos tempos remotos, né? Digamos assim, o pagamento de dívida era através da prestação de serviço e poderia, inclusive, ser uma escravidão. Tinha mães que tinha uma dívida naquela época, que davam seus filhos para pagarem a dívida com prestação de serviços forçados. E é nesse contexto que está dizendo, quem é o meu credor? Deus dizendo, a quem que eu estou devendo para que eu tenha vendido vocês para prestar o serviço? Agora, vocês receberam a carta de divórcio, vocês têm se colocado numa posição de escravidão, não foi por causa de mim, Deus, foi por causa das vossas maldades que fostes vendidos. E foi por causa das vossas maldades que vossa mãe, Israel, foi repudiada. Ainda nós citamos aqui como exemplo, Isaías 54, 5 e 6. Lá em Isaías capítulo 54, versículos 5 e 6, vai dizer, porque o teu Criador é o teu marido. Olha a relação bodas do Cordeiro com a relação Deus e Israel, Cristo e a igreja. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Ainda, lá em Ezequiel,
livro de Ezequiel, capítulo 16, versos 7 e 8, também vai dizer, vai fazer esse comparativo entre Deus e Israel, como marido e mulher, vai dizer o seguinte, aliás, pastor Genival, eu vou ler do versículo 1. Esse Ezequiel, capítulo 16, ele é bem interessante para que aqueles que nos ouvem possam compreender melhor a questão da meretriz. Vai dizer o seguinte, lá no versículo 1 de Ezequiel, capítulo 16. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Filho do homem, mostra para Jerusalém por que ela está sofrendo. Mostra para Jerusalém por que ela está sendo escravizada. Por causa das suas abominações. Mostra para ela quais abominações que ela tem cometido. Versículo 3. E diz, e assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, para aqueles que entendem que a prostituta, a grande meretriz, é a Jerusalém apóstata daquela época, ok? A tua origem e o teu nascimento procederam da terra dos cananeus. Teu pai era morreu, e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não te apiedou, ou não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disso, compadecendo-te de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E passando eu, junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. E disse-te, ainda que esteja no teu sangue, sim, disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Avultaram-se os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. Olha a comparação de Jerusalém como uma mulher. Olha como é a comparação, a revelação. A esbarrando como uma mulher. Cabelo, mas estavas nuas e descoberta. E passando junto de ti, vi-te. E eis que teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei, e te limpo e te calcei com pele colar ao redor do teu pescoço, e depois pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na tua cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nós vamos ver que a noiva de Cristo está vestida assim, tá? De linho fino, branco, resplandecente, no capítulo 19. Nutriste-te de flor de farinha, mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. Olha só, o próprio Deus encontra Jerusalém numa situação de abandono, como um noivo a toma como esposa, limpa ela, cuida ela, dá um linho fino para ela, coloca uma coroa de realeza nela, foste formosa em extremo, foste próspera e chegaste à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus, mas confiaste na tua formosura. E aqui eu não sou o pastor para poder fazer o lado pastoral, mas se eu fosse, né? Quando a pessoa, o próprio Deus cuida, limpa, trata como uma noiva, o noivo cuida da noiva, e a hora que essa noiva ela fica formosa, ela fica rica, próspera, é a hora que ela confia nessa sua riqueza, nessa sua formosura. Versículo 15. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. E prostituías-te. Opa! A grande meretriz, a prostituta. E te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá.
e tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei no meu ouro e na minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituístes com elas. E tomastes os teus vestidos bordados, e as cobriste. E o meu azeite, o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o azeite, o mel, com que eu te dei e te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste os teus filhos e as tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificastes a elas. Olha o sangue dos santos sendo derramados aqui, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Olha Deus falando com Jerusalém através do profeta Ezequiel. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos, versículo 21, e os entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembrastes do dia da tua mocidade, quando tu estavas nuas e descobertas, e revolvida no teu sangue, e sucedeu depois da tua maldade? Olha os ares aí, no Apocalipse nós temos os ares. Ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua, e cada canto do caminho edificastes o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, alargastes os seus pés a todo o que passava, e multiplicastes as tuas prostituições. É como se fosse marido traído, né, pastor Genival? Sim. Também tu te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicastes a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso, estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais te envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituístes com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-se com eles, nem ainda assim ficaste farta. E aí, quando a gente ouve a grande meretriz, a prostituta, para aqueles que acreditam que era Jerusalém apóstata, aqui traz essa prefiguração dessa grande meretriz. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, nem fostes como uma meretriz. Ele fala que foi pior do que uma meretriz. Exemplo que ele dá. Nem foste como uma meretriz, pois desprezaste a paga. Porque quando se vai numa meretriz, geralmente aquele que se satisfaz com uma meretriz é ele que paga para a meretriz, é ele. Deus está falando com Jerusalém aqui, vocês estão fazendo o contrário. Você é pior do que uma meretriz, porque você que está ganhando o cara que está com você. Uma prostituição espiritual de Jerusalém naquela época era tão grande que era pior até do que uma relação de uma meretriz. Assim, olha só, a todas as meretrizes do paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. Ele dá os presentes para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres que nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tua paga, a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, do sangue dos teus filhos que lhes deste, portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue furor, o sangue de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus lugares altos, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti. Executarão juízos. O que nós temos ouvido a respeito do Apocalipse até agora? Juízos. Juízos contra ti.
aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei o meu furor, os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Porquanto não te lembrastes do dia da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isso, eis que também eu farei cair o caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e de vossos filhos. Vossa mãe foi Eté e vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria. É de suas filhas, o qual habita à tua esquerda, e tua menor, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como isto fora muito pouco, ainda te corrompestes mais do que elas em todos os seus caminhos. A gente vê aí o Ezequiel 16 passeando dentro do Apocalipse, descrevendo essa mulher. Durante todo esse período, ele está descrevendo suas atitudes, seus trajos, né, suas ações, suas reações, seus preços. E uma pergunta, Luiz, que eu sempre fiz para mim, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm essa pergunta também dentro delas: como saberei? Foi a pergunta que Abraão também fez para Deus, né? Como saberei que tudo isso é verdade? A gente sabe porque Deus ele está falando. Ele está falando há cerca de 600 anos antes de Cristo o que está acontecendo e vai acontecer nos nossos dias. E a gente vai ver não somente isso, mas em todas as outras profecias. E para poder você saber se é verdade, só é você observar as profecias que foram cumpridas, que estão se cumprindo e as que se cumprirão. A exemplo disso, rapidinho, eu quero mostrar para vocês de que quando o povo de Israel saiu da Babilônia, que vai para Jerusalém, lá no livro de Neemias, capítulo 10, 11, há uma confusão entre lá o povo. E para haver um julgamento, Luiz, o rei Artaxerxes, ele vai lá atrás ler os livros. Ele vai ler os livros que os escribas, os livros dos reis, e ele vai encontrar que tudo aquilo que está acontecendo, Deus já tinha premeditado. A exemplo disso, Isaías 45, quando Deus está dando o nome de Ciro, Ciro não era nascido, Ciro vai ainda nascer quase 200 anos depois, 175 anos mais ou menos, e é justamente o Ciro que vem trazer a libertação desse povo saindo da Babilônia para Jerusalém. Quer dizer, aqui nós estamos vendo Ezequiel 16, Deus descrevendo os acontecimentos dessa prostituta, e assim a gente vai ver Deus ele descrevendo antes, quando ele fala para Abraão de que o povo ficará por escravo 400 anos, mas depois eu tiro esse povo de lá, trago para a terra prometida. Então são essas profecias cumpridas e essas profecias se cumprindo, Luiz, que faz eu crer nessas próximas profecias que estão sendo reveladas. Pegou? E aí, Ou eu misturei? sim, sim. Ficou Não, claro? tá ótimo. Hã? Para resumir praticamente o que o senhor falou, essa historicidade que há dentro do próprio livro do Apocalipse, ela nos ensina para os dias atuais. Talvez aquele que nos ouve fala assim, mas se isso aconteceu com Israel, que é a relevância de eu aprender isso? Né? A relevância é tomar como exemplo. Será que enquanto a minha vida particular, nós somos a noiva de Cristo? A igreja é a noiva de Cristo, assim como Israel era a noiva de Deus. E aí, se nós também, no auge da nossa pureza e limpeza, e ele vai nos limpa, realmente ele faz isso, ele nos encontra perdido na beira do caminho, nos limpa, nos lava, nos dá ornamentos, nos dá uma coroa, e aí no auge da nossa riqueza, da nossa grandeza, nós passamos a confiar em tudo isso ao invés de confiar nele, né? É a hora que vem a perdição,
e é a hora que muitos caem e se prostituem com outros deuses, né? E esse exemplo, toda essa história é contada para trazer esse exemplo para nós nos dias atuais. Só para fechar, lá no livro de Oséias, capítulo 2, que é a última referência que nós colocamos aqui no livro Apocalipse, onde o fim ao começo, lá em Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 14, você pode ler na sua casa o livro capítulo 2 de Oséias todinho, vai contar a mesma história que eu acabei de ler em Ezequiel e Isaías. É praticamente a mesma reclamação do noivo. É a mesma revolta do marido, vai ser a mesma. E lá está lá, em Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, no 12, ele vai falar sobre a paga a respeito da prostituição de Jerusalém. Ele vai falar que vai castigá-la pelos dias de Balaim, na qual queimou incenso, adornou seus pertences, etc. Só que ele vai e traz aqui em Oséias uma solução. Portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto. Lembra do capítulo 12 de Apocalipse? E lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei o nome dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco. Onde que tem arco no Apocalipse? Apocalipse capítulo 6. E da terra quebrarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desapossar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdia. E desaposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão a terra. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e esses atenderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era o meu povo, tu és meu povo. E ele me dirá, tu és meu Deus. Então esse é o propósito. Oi? Os gentios. Só pegou de primeira. Só pegou de primeira. Os gentios, é a mesma noiva, é como se houvesse, como se fosse o seguinte, olha, o remanescente, porque quando a gente vai ler o livro do Apocalipse, fala do remanescente. E quando a gente lê os livros dos profetas antigos, eles falam do remanescente, eles falam da destruição de Israel, de Jerusalém, só que fica um remanescente. Esse remanescente é o que ele fala, e semeá-la-ei para mim na terra. Então ele semeia a semente desta figueira na terra. E aí depois ele colhe da terra dos gentios a sua noiva, agora sim, a nova Jerusalém, e compadecer-me dela que não obteve misericórdia. E direi àquele que não era o meu povo, os gentios, tu és o meu povo, e ele me dirá, tu és o meu Deus. E aí se cumpre a palavra da restauração desta nova Jerusalém, uma nova Jerusalém que não é formada apenas pelo povo carnal, humano, Jerusalém, mas de todos aqueles que aceitaram o noivo, o Senhor Jesus Cristo como seu noivo, certo? Agora sim nós podemos voltar ao livro Apocalipse, onde eu fui no começo, na página 157. Esta é uma interpretação. Existem outras interpretações, né? O pré-tribulacionismo vai tratar desse assunto, o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O preterismo vai entender que isso aqui é para a época de Israel, Jerusalém, etc. Os pré-tribulacionistas, futuristas, vão entender o seguinte: vai haver o arrebatamento, há o arrebatamento, a igreja sobe, fica nas bodas do cordeiro, enquanto aqui embaixo o couro está comendo. 7 anos de tribulação. E lá em cima a noiva nas bodas do cordeiro. É o que entende os pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, não, olha, a igreja vai estar aqui, a noiva vai estar aqui, o couro está comendo aqui embaixo, 7 últimos anos escatológicos,
No final da grande tribulação, aí sim, a noiva se encontra com Cristo nos ares e ele vem com a sua vitória triunfal na sua segunda vinda. Ok? É isso. Então vamos lá, pastor Genival, página 157 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Como quase tudo na escatologia, as bodas do Cordeiro também expõem grandes divergências interpretativas entre os cristãos, dentre os quais o preterismo, o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. De forma bem resumida, grande parte dos preteristas acreditam que a queda da Grande Babilônia e as bodas do Cordeiro seriam eventos ligados diretamente ao cerco e destruição de Jerusalém. Teriam sido eventos ocorridos nos primeiros séculos, ou ainda ligados à queda do judaísmo. Para esta corrente escatológica, a idade da nova aliança da igreja aconteceu na transição, passando do pacto mosaico até a vinda da nova idade. O ponto culminante chegou. A igreja teria, com a destruição de Jerusalém, a oportunidade de tornar-se totalmente a noiva de Cristo. A união matrimonial de Cristo com a igreja não é um ato ou uma única coisa. Ela não irá se tornar a noiva de Cristo apenas no fim dos tempos, mas cada união do crente com Cristo concretizaria o casamento com ele. Interessante, pastor Genival, esse ponto de vista aí de que, na verdade, não seria um arrebatamento da noiva, a noiva subiu e encontrou com Cristo nos ares. Mas nesse entendimento aqui, a cada falecimento de um cristão, haveria o encontro desta noiva em cada novo convertido com o noivo, que é Cristo. Não seria tudo num único evento, nem antes da tribulação, nem após a tribulação, mas sim a cada falecimento de um cristão ou de um fiel, esse cristão ou fiel estaria formando esta noiva, esta nova Jerusalém, que lá em Apocalipse 21, ela desce limpa, ordenada, coroada para o seu noivo. Seria esse entendimento aqui. Certo. Os pré-tribulacionistas, seguidores da interpretação futurista, por sua vez, defendem que as bodas do Cordeiro ocorrerão logo após o arrebatamento secreto da igreja, antes do período da grande tribulação. Segundo essa corrente, após o arrebatamento, a igreja será submetida ao tribunal de Cristo, onde ocorrerá a entrega de galardões. A festa das bodas do Cordeiro teria uma duração de 7 anos e corresponderá ao período de grande tribulação que assolará a terra. Ou seja, as bodas do Cordeiro e a grande tribulação serão enquanto a terra está por grande tribulação no céu. Por grande tribulação. No céu também ainda não poderia ser por ainda haver constrangimento. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 11 e 15. Falar alguma coisa sobre isso, Luiz? Não, essa seria a visão, né, a respeito dos pré-tribulacionistas, né, em que eles falam justamente isso que eu acabei de falar, que eles acreditam que vai ter o arrebatamento, a igreja sobe durante o período de 7 anos, a igreja estará nas bodas do Cordeiro e aqui na Terra 7 anos de perseguição, aí 3 anos e meio do anticristo enganando, ou 3 anos e meio de perseguição. E esse constrangimento na entrega dos galardões, que por isso que não seria nem no céu, né, seria nos ares, e nem seria na terra. Isso. Muito bem. Ao fim desses 7 anos, haveria uma segunda fase da segunda vinda de Cristo, porém agora visível na companhia da igreja e dos anjos. Já para os pós-tribulacionistas, a festa das bodas do Cordeiro ocorrerá na segunda vinda de Cristo, onde haverá o encontro entre o noivo e a noiva após o período da grande tribulação, o qual Cristo destruirá o anticristo. Para essa corrente, as bodas do Cordeiro configuraria a consumação do relacionamento de Cristo para com a sua igreja por toda a eternidade, e não apenas por 7 anos. Segundo estes, o acordo de casamento já estaria firmado, o dote pago na cruz, e agora estaríamos no intervalo que é o período entre a ascensão de Cristo ao céu e sua segunda vinda. É nesse intervalo que a noiva se adorna,
se veste de linho fino, ou seja, se prepara, assim como na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Ao fim deste intervalo, Cristo virá receber a sua noiva, momento qual teremos a festa matrimonial. Seja qual for corrente escatológica seguida, fato é que a noiva, a Nova Jerusalém celestial, encontrar-se-á com o seu noivo, evento este gloriosamente revelado a João, aqui em Apocalipse capítulo 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E assim, Luiz, a gente encerra aqui essa parte das bodas do Cordeiro e essas interpretações. Eu vou sugerir aqui que eles que nos ouvem, depois para ler na sua casa, dever de casa, dá uma lida em Mateus 22, que vai falar sobre a ceia, né, sobre o Senhor que vai preparar o casamento para o seu filho e manda os convites. E dá uma olhadinha lá, Mateus 22 e Mateus 25. São 2 capítulos aí para que você possa estar lendo também, compreendendo a respeito dessas bodas do Cordeiro em conjunto com Apocalipse 19. E aí fechamos Apocalipse 19, versículo 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Semana que vem falaremos sobre a batalha do Armagedon. Nós vamos ver agora Cristo vindo no mesmo capítulo 19. Nós vamos ver aquele, um cavalo branco, que vem com os exércitos dos céus, os exércitos dos céus vestidos de linho branco também, fino, e vem chamado também para uma ceia. Olha que interessante. Na batalha do Armagedon, agora o noivo está com o exército dos céus, vestidos, esse exército dos céus, vestidos com roupas semelhantes à da noiva, e é chamado para um banquete. Versículo 17. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, dos tribunos e dos fortes. Eu não vou ler não. Semana que vem, você que tem interesse, 9 horas da manhã, a batalha do Armagedon. É isso aí, Luiz. Amigos, muito obrigado pela sua participação, ficou conosco até agora. Quero dizer para você que se inscreva no canal, quem não é inscrito. Não esqueça de clicar no sininho para que você possa receber as notificações do YouTube. E todos os dias, 5h15, meio-dia e 15 e também às 18h15, nós teremos a oração aqui no canal. É um canal de bênçãos, é um canal de estudo, é um canal que é a extensão do Ministério Tempo de Oração, que tem a sua sede aqui em Itabirito, na rua José Benedito, 395, ao lado do restaurante Paraqui. Deus abençoe todos vocês. Luiz, muito obrigado. Fique com Deus, meu irmão. Um abraço a todos. Até sábado que vem às 9. Tchau.